Bom, então vamos lá. A gente vai começar a aula resolvendo mais um exemplo que a gente não resolveu na aula passada. E ele fala assim: determine o volume do sólido que está sob o paraboloide z igual a x quadrado mais y quadrado, acima do plano xy e dentro do cilindro x quadrado mais y quadrado igual a 2x. E aí, o que acontece? Eu tenho essa figura aqui, essa aqui, que ela mostra várias coisas. Ela mostra o paraboloide, que é z igual a x quadrado mais y quadrado, que vai ser essa superfície daqui, ó. Então, essa superfície, ela é o paraboloide com fórmula z igual a x quadrado mais y quadrado. E o cilindro x quadrado mais y quadrado igual a 2x, ele é esse cilindro que está aqui, ó. Então, o que acontece? Se vocês usarem sua imaginação, vocês vão conseguir imaginar que esse paraboloide, né, que ele está cortando o cilindro aqui, né, então ele entra no cilindro e passa pelo lado de dentro aqui do cilindro. E aí, se você olhar daqui de cima do cilindro, você vai ver essa superfície, que nem a gente está vendo aqui assim, ó. A gente vai ver algo aqui assim dentro do cilindro. Então, ele vai atravessar todo o cilindro aqui. E aí vocês podem imaginar aqui, né, que dentro do cilindro, aqui na parte de baixo do paraboloide, você vai ter como se fosse uma sala circular que vai ter como teto essa parte do paraboloide. Você consegue visualizar isso? E aí o que a questão está pedindo é para calcular o volume dessa sala, dessa câmera que está aí dentro do cilindro e abaixo do paraboloide, e tendo como piso, como chão, o plano XY. Então, aqui eu tenho o plano XY aqui. Então, isso aqui vai ser o chão da nossa sala que queremos calcular o volume. Então, o primeiro passo seria calcular quem são os limites laterais aqui da nossa sala. E os limites laterais é dado justamente pela parede do cilindro, que tem essa forma daqui. A gente pode reescrever isso aqui, né? X quadrado mais y quadrado igual a 2x. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse 2x para o outro lado, então vai ficar x quadrado menos 2x, e aí eu vou querer completar o quadrado aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar 1 e vou subtrair 1. Então, no final das contas, eu somei 0, então eu não fiz nada. Eu somei 1, mas eu subtraí 1. Mais o y quadrado, e aí agora eu vou ficar igual a 0. E aí, então eu vou ter que isso aí vai ser igual a x menos 1 elevado ao quadrado, mais y ao quadrado, e aí esse menos 1 aqui, eu vou passar para o outro lado, sendo 1. Então, o que é isso aqui? Isso aqui, ela é a equação de uma circunferência de centro x igual a 1, y igual a 0, e raio 1. Então, aqui eu tenho o ponto x igual a 1, y igual a 0, e a circunferência centrada nesse ponto de raio 1. Então, isso aqui vai ser o chão da nossa sala. Beleza. Então, olha só. Então, essa região daqui, ele vai ser o chão aqui dessa sala daqui. E aí, observe que o sólido que queremos calcular o volume vai ser a região que está acima desse chão aqui, que está desenhado mais explícito aqui em cima, e está abaixo da superfície z igual a x quadrado mais y quadrado. Mas isso aí a gente sabe calcular, né? Isso aí é justamente a integral dupla nessa região
da nossa função aqui de duas variáveis. F de xy igual a x² mais y², que é justamente o valor de z. Então, ó, chamando essa região aqui de D, eu tenho que o nosso volume, que a gente quer calcular, vai ser a integral na região D de x² mais y² dA. Então, esse vai ser o nosso volume. E aqui, né, a gente até poderia utilizar as coordenadas retangulares para calcular. A gente poderia considerar isso aqui como sendo a região do tipo 1, onde o x varia de 0 até 2 e o y vai variar dessa curva daqui até essa curva daqui. Mas nós vamos utilizar coordenadas polares para calcular essa integral. Como é que a gente faz isso? Primeiro, nós temos que parametrizar essa região daqui em coordenadas polares. Observe que... Lembre que nós temos que, em coordenadas polares, o x é dado por r cosseno θ e o y é dado por r seno θ. Além disso, nós temos que, se eu elevar aqui ambas as equações ao quadrado e somar, eu vou obter que r² é igual a x² mais y². Então, eu posso substituir as coisas aqui nessa equação, ó, que essa equação aqui é a equação que determina essa borda aqui, ó. Então, se eu substituir esse valor de x aqui e esse valor de y aqui nessa equação daqui, eu vou obter aqui, a gente tem exatamente o r². Então, eu vou ter r² é igual a 2 vezes x. Então, vai ser 2 vezes r cosseno θ. E aí eu posso cancelar um r aí de ambos os lados e eu vou ter que o r é igual a 2 cosseno θ. Beleza. Então, ó, imagina que essa circunferência aqui, imagine todos os pontos da circunferência aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, um ponto bem aqui pertinho aqui do zero aqui, ó, eu vou ter que o ângulo θ aqui, o ângulo θ aqui formado com o eixo x, vai ser algo muito próximo de menos π/2, concorda? Porque se eu pegar esse vetor daqui, ele vai ter um ângulo de 90 graus negativo com eixo x, considerando que o positivo seria nessa direção daqui. Então, esse ângulo aqui, ele é o ângulo de menos 90 graus, que vai ser menos π/2. E se eu pegar um ponto bem pertinho, um pouquinho acima aqui do eixo x e bem pertinho aqui da origem, do plano cartesiano, o ângulo ele vai ser quase 90 graus, então ele vai ser muito próximo de π/2. Então, se eu pego esses pontos aqui, né, e vario em todos esses pontos aqui, o meu θ ele vai estar variando de menos π/2 até π/2. Então, o θ ele varia de menos π/2 até π/2. Todos entenderam como é que eu cheguei nisso aí? Beleza. E para cada ângulo θ nesse intervalo daqui, então, sei lá, para um certo θ, eu vou ter, por exemplo,
esse ponto aqui, né? Então, digamos que eu tenho um certo teto aqui. E aí eu vou ter esse ponto aqui. E aí, esse ponto aqui, esse raio, né? Que vai daqui até aqui, esse comprimento, que é o valor de R, ele vai ser dado exatamente por 2 cosseno θ, que é a equaçãozinha dessa circunferência aqui. E aí, o que acontece? Quando eu vou calcular o integral, né, na região, eu não quero só a borda, eu quero todo o interior da minha região. Então, por exemplo, eu não quero só esse ponto, mas eu quero todos os pontos desse segmento aqui. Então, ou seja, para esse θ aqui, o meu R, né, ele tem que variar de 0, né, que vai ser, se eu pegar o ponto aqui na origem, eu vou ter um raio 0, né, que eu vou estar com distância 0 da minha origem aqui. E aí, se eu for aumentando o raio e mantendo, né, o ângulo θ, então se eu for aumentando o raio, eu vou passando por todos esses pontos aqui, até chegar no R igual a 2 cosseno θ. Então, ou seja, o raio ele varia de 0 até 2 cosseno θ. Então, para cada θ, o meu raio vai variar de 0 até 2 cosseno θ. Então, o meu R ele vai ser maior ou igual que 0 e menor ou igual que 2 cosseno θ. Beleza? Então, eu fazendo meu θ variar de menos π sobre 2 até π sobre 2, e para cada um desses θs eu fazer o meu R variar de 0 até 2 cosseno θ, então eu vou conseguir cobrir toda a minha região D. Então, essa vai ser o nosso limite, os nossos limites de integração. Então, transformando isso aqui em coordenadas polares, eu vou ter a integral dupla, onde o θ vai variar de menos π sobre 2 até π sobre 2. E o R vai variar de 0 até 2 cosseno θ. E aí, quem vai ser minha função aí de dentro? Eu vou ter x² mais y², que é igual a R ao quadrado. Né? Que a gente viu dessa formulazinha aqui, ó. Então, eu vou ter R ao quadrado. Mas aí, quando a gente vai transformar em coordenadas polares, a gente tem que colocar R dr dθ. Então, vou ter que botar aqui um R novamente. dr dθ. Então, beleza. Agora é só calcular a integral, como a gente já sabe calcular. Então, isso aqui vai ser igual a... Eu vou só reescrever, juntando os dois R's. Então, eu vou ter integral de menos π sobre 2 até π sobre 2. Integral de 0 até 2 cosseno θ. E aí dentro eu vou ter R ao cubo dr dθ. Agora a gente calcula a integral de dentro. A gente considera... Aqui no caso nem aparece um θ ainda, mas se tivesse eu ia considerar o θ como sendo uma constante. Então eu repito a integral de fora. Integral de menos π sobre 2 até π sobre 2. E aí a integral de R ao cubo vai ser R à quarta sobre 4. Com o R variando de 0 até 2 cosseno θ. E agora eu boto dθ. Beleza. Eliminamos uma das integrais. Então isso aqui vai ser igual a... Aqui vai ser igual a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2. E aí o que acontece? Eu vou substituir esse R aqui por 2 cosseno θ. Vai ficar... Cosseno a quarta, né? Então eu vou ter o 2 elevado à quarta, que vai dar 16. E o cosseno à quarta.
Eu vou escrever de uma forma esperta, que eu já estou prevendo o futuro aqui. Então, eu vou colocar aqui cosseno ao quadrado de θ, tudo isso ao quadrado. Que seria a mesma coisa de elevar o cosseno à quarta, né? Certo? Sobre 4. E na hora de substituir o R aqui por zero, vai dar zero, então eu esqueço tudo aí, porque vai dar zero. Então, dθ. Beleza. Agora eu coloco esse 16 sobre 4 para fora, que aí dividindo vai dar 4. Então eu vou ter aqui 4 integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 vezes 4. Quer dizer, o 4 foi para fora já. Cosseno ao quadrado θ ao quadrado dθ. E aí nós vamos lembrar de uma coisa que a gente viu na aula passada. É uma fórmula muito importante envolvendo cosseno. Lembra que cosseno de 2θ é igual a cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Mas a gente sabe que seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Então, substituindo o seno ao quadrado aí nessa fórmula de baixo, nessa igualdade de baixo, eu vou ter cosseno ao quadrado de θ menos 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Então, posso eliminar as coisas, posso juntar algumas coisas, que vai dar 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Então, eu consigo isolar o cosseno ao quadrado de θ e eu vou obter que o cosseno ao quadrado de θ é igual a cosseno de 2θ mais 1 sobre 2, certo? E eu poderia, por exemplo, em vez de θ, eu poderia colocar no lugar de θ, colocar 2θs. E aí ficaria que o cosseno quadrado de 2θ seria igual a quanto? Oi? Não, isso é o de cosseno quadrado de θ, né? Mas cosseno quadrado de 2θs, porque olha só, a gente tem θ aqui dentro eu tenho o dobro do que está aqui. Então, se eu tenho isso aqui, ó, no cosseno quadrado, aí aqui dentro vai ficar o dobro do que está aqui, né? Então, ficaria cosseno de 4θ. Cosseno de 4θ mais 1 sobre 2. A gente vai usar isso aí daqui a pouco. Então, vamos substituir esse cosseno ao quadrado de θ aqui dentro. Então, isso aí vai ser igual a 4 integral de menos π sobre 2 até π sobre 2. E aí eu vou ter cosseno de 2θ mais 1 sobre 2 elevado ao quadrado de θ. Tranquilo, né? Essa substituição que eu fiz aí. Simplesmente utilizei essa formulazinha aqui que a gente deduziu. E aí eu vou elevar isso aqui tudo ao quadrado. Vou elevar isso aqui tudo ao quadrado. E aí
eu vou obter aqui. Então, ó, esse 2 aqui, ele vai ser elevado ao quadrado, vai ficar 4, e vai vir cá para fora dividindo, vai ficar 1 aí fora. Então, eu vou já simplificar. Então, eu vou ter só a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2. E aí eu vou ter cosseno ao quadrado de 2θ, né, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar 2 cosseno de 2θ, mais o quadrado do segundo, que vai ser mais 1 dθ. Beleza. Agora eu tenho isso aqui que eu ainda não sei integrar isso aqui. Então por isso que eu vou precisar dessa formulazinha aqui, ó, para poder substituir aqui. Então, ó, isso aí vai ser igual a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2. E aí eu vou ter cosseno de 4θ mais 1 sobre 2, mais 2 cosseno de 2θ mais 1 dθ. Agora eu sei resolver a integral. Eu vou só simplificar mais um pouquinho para poder facilitar as coisas. Então eu vou repetir tudo novamente. Menos π sobre 2 até π sobre 2. E aí eu vou ter cosseno de 4θ sobre 2. E aí, ó, eu vou ter aqui 1 sobre 2 mais 1, que vai dar 3 meios. Então, eu vou ter mais 3 meio mais 2 cosseno de 2θ dθ. Agora, finalmente, eu vou integrar. Então, a integral disso aqui vai ser seno de 4θ sobre 4. E aí, como eu tenho esse 2 aqui, então vai ficar sobre 8. Então, eu vou ter seno de 4θ sobre 8. Vocês podem conferir que se eu derivar isso daqui, eu vou obter exatamente isso daqui. E aí, agora, integrando isso aqui, eu vou ter mais 3θ sobre 2. Integrando essa parte daqui, eu vou ter mais seno de 2θ. E o θ varia de menos π sobre 2 até π sobre 2. Um detalhe importante é que nesse momento aqui, ó, eu poderia ter simplificado um pouquinho as coisas, fazendo que isso aqui é igual a é igual a 4 vezes 2 vezes a integral de 0 até π sobre 2 cosseno ao quadrado de θ ao quadrado dθ. Por que eu poderia ter feito isso? Porque essa função daqui, ela é uma função par. Então, ela tem uma simetria no x igual a 0. Tudo que acontece do x igual a 0 para a esquerda, vai acontecer do x igual a 0 para a direita. Então, por conta disso que a integral de 0 até π sobre 2 vai ser a mesma coisa da integral de menos π sobre 2 até 0. Então, eu poderia simplesmente multiplicar por 0 e calcular a integral somente de um lado só. É que nem aquela função da densidade gaussiana, né? Da normal padrão, que eu tenho aquele sino, né?
E aí, se eu quero calcular, por exemplo, é, se eu quero calcular, por exemplo, a área disso aqui, ó, sei lá, para botar aqui menos 1 até 1, eu sei que essa área aqui vai ser igual a essa área daqui. Então, basta calcular essa área e multiplicar por 2. Então, é o mesmo raciocínio para essa função daqui, que ela também tem uma certa simetria com relação ao eixo y. Mas já que eu não fiz isso antes, né, então bora continuar daqui de onde a gente já estava. Observe que ao substituir o θ por π sobre 2 aqui, olha o que vai acontecer. Colocando o θ igual a π sobre 2 aqui, eu vou multiplicar π sobre 2 por 4, que vai dar 2π. E o seno de 2π dá 0. Então, isso aqui vai sumir. E a mesma coisa aqui. Se eu botar o θ aqui, eu vou ter 2 vezes π sobre 2, que vai dar π. E o seno de π também é igual a 0. Então, também vai sumir. E a mesma coisa acontece com menos π sobre 2. Colocando o θ aqui no lugar do θ menos π sobre 2, eu vou ficar com menos 2π. E o seno de menos 2π também é 0. E colocando o menos π sobre 2 aqui, eu vou ficar com o seno de menos π, que também é igual a 0. Então, o seno não vai ter contribuição nenhuma aqui nessa integral. Apenas esse daqui que vai ter uma contribuição significativa. Então, substituindo por π sobre 2, eu vou ter 3 π sobre 2, tudo isso sobre 2, menos 3 vezes menos π sobre 2, que vai dar 6π sobre 4, que vai dar 3π sobre 2. Então, esse é o volume da nossa câmera lá com base circular. E o teto sendo o paraboloide. Então, agora vamos falar de integrais triplas. Então, vamos lá. Lembre que quando a gente viu integral simples, né? Como é que a gente calculava a integral? Como é que era feita a soma de rima? Você tinha um certo intervalo, AB, aí você tem aqui o gráfico de uma função, e aí a gente sabia que a integral ela correspondia a essa área aqui, né? E aí, para poder aproximar essa área, o que a gente fazia? A gente dividia o intervalo aqui em diversos subintervalos. E aí a gente separava aqui vários retângulos. E aí a gente calculava a área de cada um desses retângulos, que é base vezes altura, somava, e aí com isso a gente tinha uma aproximação para a região que está abaixo da curva aqui, da área da região que está abaixo da curva. E aí a gente fazia essa quantidade de divisões aqui que a gente fazia essa quantidade de divisões tender a infinito, que aí você ia ficando com retângulos cada vez mais finos e a sua aproximação ia ficando cada vez melhor, e no limite a gente tinha exatamente a área que a gente queria. E aí a gente define a integral como sendo esse limite. Quando a gente foi para integrais duplas, o que a gente fez? Na integral dupla, aqui, né, na integral simples, a região de integração é um intervalo. Agora, com integral dupla, você vai ter uma região de integração que é uma área, alguma região. E aí, a princípio, você começa com a área mais simples, né, que seria um retângulo. E aí você teria
Você teria um retângulo. O que você faz? Você divide esse retângulo em vários retângulos menores. E aí, então assim, imagina isso aqui como sendo um pedaço lá do plano XY. Então, assim, um pedaço do chão. E aí você tem um teto acima desse chão aqui. E aí a integral dupla seria o volume, né? Que nem a gente acabou de calcular o volume daquela região lá com base circular. E aí, para a gente conseguir aproximar o volume, né? A gente pega e, para cada uma dessas regiões, a gente pega, por exemplo, o centro aqui desse quadradinho, e aí vê qual é a altura da superfície a partir desse ponto daqui. E aí você aproxima essa região que está acima desse quadradinho aqui com um paralelepípedo, né? E aí você calcula, então, várias áreas, ou melhor, você calcula vários volumes de paralelepípedo, aí você soma todas essas áreas e você consegue uma aproximação para o volume abaixo da superfície. E aí você faz o tamanho desses quadradinhos aqui, né, tender a zero, né, ou seja, a quantidade de divisões aqui você faz tender a infinito, você vai dividindo cada vez mais, e aí, no limite, você vai ter a área, ou você vai ter o volume exato que vai estar abaixo da superfície. Então, vocês observem, né, aqui eu dividi em subintervalos. Agora, né, que o meu domínio é uma região do plano, eu vou dividir a minha região em pequenos retângulos. E se tratando de uma função, agora imagina uma função de 3 variáveis. Então, o domínio da função vai ser um sólido. E o que eu faço? Eu vou pegar esse sólido e vou dividir ele em vários cubos. Então, aqui eu tenho vários cubos aqui. E para cada um desses cubos, eu vou calcular o volume do cubo e vou multiplicar pelo valor da função. Observe que aqui, né, que eu faço? Na integral simples, eu pego o comprimento desse intervalo daqui e multiplico pela altura aqui, né, de um valor da função. Quando eu estou com função de 2 variáveis, o que eu faço? Eu pego um ponto aqui no meio e calculo a altura da superfície nesse ponto, que vai ser exatamente o valor da função. Então, aqui, esse aqui eu tenho um certo ponto xy. Então, a minha altura vai ser o valor f de xy. Isso aqui seria o valor de z. E aí, eu pego, o que eu faço? Para aproximar a integral dupla, eu calculo a área desse quadradinho aqui e multiplico pelo valor da função, que vai ser a altura. E aí, agora, com funções de 3 variáveis, cujo domínio está no espaço tridimensional, o que eu faço? Eu pego esse cubozinho aqui, eu pego um cubozinho desse aqui, eu calculo o volume desse cubozinho aqui, eu pego um ponto aqui, por exemplo, no centro do cubo, e calculo o valor da função nesse ponto aqui, e eu multiplico o valor da função nesse ponto pelo volume desse cubozinho aqui. E aí, quando eu faço a quantidade de divisões aqui de cubos tender a infinito, eu vou ter exatamente a minha integral tripla. E aí eu tenho aqui exatamente a definição do que é a integral tripla, né? Eu tenho uma função aqui de 3 variáveis, e aí eu vou pegar pontos aleatórios aqui dentro de cada um desses cubos, vou calcular o valor da função nesse ponto. Então, imagine isso aqui como sendo um ponto no centro de algum cubo desse aqui. Então, eu calculo o valor da função nesse ponto e multiplico pelo volume do cubo. Então, quando a gente estava trabalhando com integrais duplas, a gente costumava colocar dA aqui, que era de área, a área do retângulozinho. Quando você está trabalhando com integral tripla, aí você bota aqui ΔV, que é... Você bota aqui dV, que é o V representando o volume. Então, essa integral aqui ela vai existir,
caso esse limite exista. Não, então olha só, a integral simples a gente calcula uma área, a integral dupla a gente calcula um volume, a integral tripla a gente calcularia algum análogo, porque assim, você observa que, comprimento de intervalo seria uma medida de uma dimensão, a área de uma região plana, né, seria uma medida de duas dimensões, né, de uma região de duas dimensões, o volume, né, seria a medida de uma região com três dimensões, e aí a gente poderia pensar na integral tripla como sendo uma medida de uma região em quatro dimensões. Mas aí é algo que a gente não consegue visualizar. E o que acontece? Se o domínio da função... Se o domínio da função de três variáveis ele for uma caixa, né, um paralelepípedo, uma caixa retangular, onde o x varia de A até B, o y de C até D e o z varia de R até S, então a integral tripla, em vez de você calcular esse limite aqui, né, porque você nunca vai calcular esse limite na prática, tem aplicativo de computador que quando vai calcular uma integral tripla, ele calcula, né, tipo assim, ele faz realmente uma divisão gigantesca aqui, né, de pequenos cubos, e ele calcula, né, todas essas somas e multiplicações, e ele consegue uma boa aproximação, mas a gente aqui, né, no curso de cálculo 3, a gente não vai nunca calcular esse limite aqui. Então a gente sempre vai recorrer a outros métodos. E aí no caso de você ter onde a sua região de integração ele é exatamente uma caixa retangular com esses limites aqui, então a integral tripla nessa caixa vai ser dada por essa integral daqui, ó. Que aí você vai ter a integral aqui uma integral aqui mais interna, que vai ser uma integral com relação a x. Então aqui você iria considerar o y e o z como se fossem constantes, e você ia integrar com relação a x, assumindo que y e z é constante, beleza. Aí depois, como resultado disso aqui, você ia obter uma função que depende de y e z, né? Aí você iria calcular a integral do meio aqui, né? Que vai ser integral com relação a y. Então você ia considerar o z como uma constante, iria calcular a integral com relação a y. E depois, como resultado disso aqui, você teria uma função de z que você finalmente iria integrar com relação a z. Então, basicamente, você pode botar, você pode depois, né, ter integrais quádrupla, quíntupla e assim por diante, que basicamente vai ser você integrando de dentro para fora. Então, vamos ver um exemplo aqui na prática. Queremos calcular essa integral tripla aqui, numa região B, onde B é a caixa retangular dada por essa expressão daqui. Ou seja, o x ele varia de 0 até 1, o y varia de -1 até 2 e o z varia de 0 até 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, vou colocar 3 integrais. E aí eu vou colocar, aqui nesse caso, a ordem de integração, ela tanto faz. Você pode trocar a ordem da integração e você vai ter o mesmo valor no final. Então eu vou colocar a mesma ordem que eu tinha aqui em cima, né? Então primeiro aqui a mais externa z, a do meio y e a do meio com relação a x. Então eu vou colocar aqui o z, ele varia de 0 até 3. O y, ele varia de -1 até 2, e o x ele varia de 0 até 1. E a minha função vai ser x, y, z². E aí eu vou colocar, respeitando a ordem que eu botei nos limites de integração,
o mais de dentro vai ser dx, o do meio vai ser dy e o último vai ser dz. Então vamos lá. Então primeiro a gente esquece o dy e o dz e calcula essa integral aqui com relação a x. Nesse caso a gente vai tratar o y e o z quadrado como constante. Inclusive eu poderia até pegar isso aqui e colocar para fora da integral. Eu poderia, por exemplo, fazer isso. Repetir aqui 0, 3, de menos 1 até 2. E aí eu vou botar aqui o y e o z quadrado aqui, né? E aqui dentro a integral ficou só o x. dx, dy, dz. Então lembra que quando a gente ia integrar, por exemplo, a integral de uma constante c vezes f de x dx, você lembra que eu poderia colocar, se esse c é constante, não depende de x, eu posso colocar ele para fora da integral, né? Então eu fico c integral de f de x dx. E aí a mesma coisa eu posso fazer, né? Já que isso aqui, né, ele é constante, né, com relação ao x, eu posso passar isso aqui para fora, que foi o que eu fiz aqui. E agora vamos integrar o x aí, então integrando de x com x variando de 0 até 1. Então vamos repetir tudo que está na parte de fora, integral de 0 até 3, integral de menos 1 até 2, y z ao quadrado. E aí integrando o x aí vai ficar x quadrado sobre 2 de 0 até 1 dy dz. E aí eu vou ficar com integral de 0 até 3, integral de menos 1 até 2, yz quadrado. E aí observe que substituindo o x por 0 aqui vai dar 0, então a gente desconsidera esse 0 aqui e fica só com 1 aqui, que vai ficar 1 sobre 2. dy dz. Agora vamos integrar com relação a y. Então, mesma coisa, esse z quadrado sobre 2 aí é uma constante. Então, eu poderia colocar ele para fora, então vai ficar... Eu poderia deixar ele aí dentro mesmo e calcular a primitiva, que vai ficar integral de 0 a 3. E aí eu vou ter... eu vou ter z quadrado sobre 2 vezes y ao quadrado sobre 2. Com o y variando de menos 1 até 2. dz. Entenderam o que eu fiz aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, fazendo a substituição aí, eu vou ter integral de 0 até 3. Substituindo o y por 2, eu vou ter... vai ficar 2 ao quadrado, que vai dar 4. E observe que aqui eu tenho 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, eu vou ficar com 4 sobre 4, que vai se cancelar, vai ficar só o z quadrado. Então, eu vou ter somente o z quadrado. Então, isso aí foi substituindo o y por 2. Eu fiquei só com o z quadrado. Agora, eu vou ter menos... E vou substituir o y por 1. Ou por menos 1, quer dizer. Então, o y vai ficar aqui menos 1 ao quadrado, que vai dar 1. Então, vai ficar 1 vezes z quadrado. E aqui vai ficar quase aqui embaixo. Então, vai ficar z quadrado sobre 4. dz. Isso aqui vai ser igual a integral de 0 até 3 de 3z quadrado sobre 4. dz. Então, eu só juntei aí essas duas expressões com z quadrado. E agora vamos integrar com relação a z, que vai dar z ao cubo sobre 4, com z variando de 0 até 3.
Então, substituindo o z aí por 3, vai ficar 3 elevado a 3, que vai dar 27 sobre 4. E aí, substituindo o z por 0, vai dar 0, então acabou aí. Então, esse é o valor da nossa integral tripla. Para integral dupla e tripla, a gente também tem corresponde à integral indefinida também. Ou não é algo que faz sentido mais ou menos? Não, faz sentido sim. Sim, você tem integral indefinida. E aí você vai ter várias constantes de integração. Cada vez que você integrar, você só vai ter que somar uma constante de integração. Quer ver? Vamos ver um exemplo aqui, já que você tocou nesse assunto. Se eu tivesse um exemplo bem simplesinho aqui, eu vou botar aqui a integral. Vamos botar uma integral dupla para ficar mais fácil. Integral dupla de x dx dy, por exemplo. Vou colocar uma tripla aqui, para ficar mais interessante. Então vamos integrar com relação a x. Então com relação a x eu vou repetir aqui as duas de fora. E aí integrando com relação a x eu vou ter x quadrado sobre 2. Então vai ficar y x quadrado sobre 2 mais uma constante de integração. Vou chamar aqui de c. dy dz. Beleza. Agora nós vamos integrar com relação a... Vamos integrar com relação a y. Então eu vou ficar... Olha só que interessante. Integrando com relação a y, observe que eu tenho duas expressões, né? Eu tenho essa expressão aqui e tenho essa expressão daqui. Então, integrando com relação a y, eu vou ficar com... Na primeira expressão, eu vou ter y ao quadrado sobre 2. E eu vou repetir aqui o x quadrado sobre 2. E na segunda expressão vai ficar quanto? cy, exatamente. cy dz. E agora eu integro com relação a z. Eu vou ter... Ah, tá. E eu vou ter que somar mais uma constante aqui de integração. Então, eu vou botar somar aqui um certo d. dz. Agora eu vou integrar com relação a z. Aí eu vou ficar com... E aí, como eu não tenho z na minha expressão aí, né? Então, eu vou ter... Eu vou ficar com... Então, assim, como eu não tenho z na expressão, então tudo isso aqui é uma constante com relação a z. Então, eu vou ter integral de z, eu vou ter essa constante vezes o z. Então, eu vou ficar aqui com y ao quadrado, x quadrado sobre 4, mais cy, mais d, mais tudo isso vezes o z, mais uma outra constante que eu vou chamar de e, por exemplo. Então, para cada integral, você vai ter uma constante de integração. Beleza. Então, nós vimos aqui como calcular uma integral tripla, né, numa região que é uma caixa. Assim como a gente viu também integral dupla, primeiro a gente aprendeu a calcular integral em retângulos, e depois a gente viu aquela região do tipo 1, região do tipo 2, né, onde o x, por exemplo, varia entre dois números, né, de a até b, e aí o y varia, por exemplo, de uma função de x até uma outra função de x. E aí a gente vai ter algo parecido também com a integral tripla. Por exemplo, imagina que a gente tem aqui, né, no espaço tridimensional
uma certa superfície, então eu tenho aqui uma certa calota aqui, e aí eu tenho uma outra superfície aqui embaixo aqui, ó, e aí você pode querer calcular, por exemplo, uma integral tripla nesse domínio aqui, ó, dentro, que está entre essa superfície de baixo e essa superfície de cima aqui. Aqui eu tenho essa superfície aqui dada por z igual a u2 de xy, e aqui eu tenho uma outra superfície aqui dada por z igual a u1 de xy. Então, se a gente imaginar esse D aqui como sendo a projeção, né, dessa região aqui no plano XY, então a gente teria que essa região tridimensional de integração aqui seria todos os pontos x, y, z, tal que o xy pertence a essa região daqui D, e o z está entre a superfície de baixo e a superfície de cima. Tranquilo? Então quer dizer que XY vai ditar a altura de Z ou não? Sim. Meio que por exemplo, então assim, olhando esse exemplo aqui da superfície daqui, né? Por exemplo, aqui você percebe que essa região daqui, por exemplo, ela estaria mais baixa do que essa região daqui do meio. E aí, então, por exemplo, para esse valor de xy aqui, o z iria variar até uma certa altura aqui. Mas se eu pegar o xy no centro aqui, né? Então a altura z iria um pouco mais além. O z iria um pouco mais alto. Então a região E aí seria o volume, a região D seria uma área. Oi? Então a região E aí seria um volume, a região D seria uma área. No caso, o E seria esse sólido aqui, né, tridimensional, e o D é simplesmente a projeção aqui no plano XY. Então, o D é uma região plana. Entendi. Mas tem a chance, né? Até todos. Mas como é que a gente define esse D? Então, aqui, essa região E aqui, ela é uma região cilíndrica. Então, assim, você sabe que a gente está acostumado com o cilindro onde a base é uma circunferência, né? Mas só que um cilindro ele pode ser um pouco mais abrangente. Você pode ter uma base com qualquer formato e simplesmente você pega essa base e você sobe no sentido vertical. E aí você vai meio que varrer o espaço. E aí esse espaço por onde essa base, essa região, ela passa, vai ser o seu cilindro com aquela base lá diferente. Então, essa região daqui, ela é uma região cilíndrica, de certa forma. Tipo assim, a parede dela aqui é uma coisa vertical. Isso tirou sua dúvida? Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Então, o que acontece? Então, quando você tem uma integral tripla, numa certa região como esse sólido aqui, então, como é que você calcula isso? Como é que você pode calcular isso aqui? Você pega, né, coloca o dz como sendo a integral mais de dentro possível, e aí você calcula essa integral, a integral da função aqui com relação a z, e aí você mantém o x e o y constante, e aí aqui no caso o limite de integração do z vai ser dado por u1 de xy até o 2 de xy. Então, como resultado dessa integral aqui, né, se tratando o x e o y como constante, integrando com relação a z, o resultado dessa integral aqui de dentro vai ser uma função que vai depender de x e y. Então, o resultado dessa expressão aqui inteira vai ser uma função de x e y, digamos que, por exemplo, g de x e y, e aí, no final das contas, você vai ter agora uma integral dupla de uma função de duas variáveis, que é o que a gente já viu.
No caso dessa região aqui, ó, dessa região D, ela ser, por exemplo, do tipo 1, por exemplo, imagina que você tem aqui suponha que você tivesse aqui o x variando de A até B, e aí imagina que você teria aqui uma função aqui, sei lá, g1 de x, e aqui você teria uma outra função aqui, que seria um tal de g2 de x. Então você teria aqui o x variando de A até B e o y variando de g1 de x até g2 de x. Conseguiram visualizar isso? Então eu teria aqui uma região do tipo 1. Se fosse esse o caso, então essa região A, essa região E aqui, seria o seguinte. Seria os pontos x, y, z, onde o x varia de A até B, né? O x varia de A até B. O y varia de g1 de x até g2 de x, né? O y varia de g1 de x até g2 de x. E o z varia de o1 de xy até o 2 de xy. Beleza? E aí você teria uma coisa desse tipo daqui, ó. Você teria que a integral da função de três variáveis nessa região, né, tridimensional seria a integral mais de fora aqui, né, que seria o x variando de A até B. A integral do meio aqui, que seria com relação a y, variando de g1 de x a g2 de x. E a integral mais interna aqui, que seria o z variando de o1 de xy até o 2 de xy, da nossa função f de xyz. E aqui eu tenho só um exemplo do que a gente teria se a gente classificasse essa região aqui como sendo do tipo 2, né? Você fazendo o y variar entre duas constantes e o x variar de uma função aqui até uma outra função aqui. Então, se tivesse uma região do tipo 2, então você escreveria nesse formato daqui, né? O y variando entre as duas constantes. Então, nesse caso aqui, a integral mais de fora, que seria com relação a y, a integral do meio seria com relação a x, e a integral mais interna seria com relação a z. E você teria uma coisa assim. O dy mais de fora, o dx o do meio e o dz o mais interno. Alguma pergunta com relação a isso? Então, bora ver um exemplo aqui, um exemplo prático de integral tripla. Calcula essa integral tripla aqui, numa região E, da função z, onde E é o tetraedro sólido delimitado pelos quatro planos x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0, e o plano x mais y mais z igual a 1. Então, olha só. X igual a 0 determina um plano, que vai ser o plano YZ. Todos os pontos que estão no plano YZ satisfaz a coordenada x igual a 0. Então, x igual a 0 é esse plano daqui. O plano y igual a 0 vai ser o plano xz. Então, todo esse plano daqui
vai ser o plano y igual a zero. O plano z igual a zero é o plano xy, que vai ser o nosso chão aqui. E o plano x mais y mais z igual a 1 vai ser esse plano daqui, ó. Vocês conseguem visualizar o plano aí? Então, eu quero calcular essa integral daqui, onde o E é a região que está formada por esse tetaedro aqui. Essa região aqui de dentro. Então, olha só. Você pode pensar aqui, né, que nessa figura aqui, nessa região daqui, você tem que o seu Z, né? Para cada Z que está nessa base aqui, ó, nesse triângulo aqui, o Z vai variar de 0 até essa superfície daqui. E essa superfície, ela é dada por pegando isso aqui e isolando o Z. Então, se você isolar o Z aqui, você vai obter que o Z é igual a 1 menos x menos y. E aí, então aqui, né, para cada ponto que daqui desse triângulo aqui no plano xy, o Z vai variar de 0 até a superfície daqui. Então, naquele caso, naquele exemplo que eu falei lá, né, de você ter o Z variando de um certo U1 de xy até um U2 de xy. Então, aqui nesse exemplo aqui que a gente vai resolver agora, a gente teria que U1 de xy é constante igual a 0 e U2 de xy é igual a 1 menos x menos y. Beleza. E aí a gente tem agora que analisar essa base aqui, né? Que é esse triângulo aqui. Aí, reescrevendo aqui com uma outra visão, né? O plano XY, né? Tá aqui, o plano XY. E aí, esse triângulo aqui é exatamente esse triângulo daqui, ó. E aí você tem que esse segmento de reta aqui, ele é esse segmento de reta aqui, que se você escrever isso aqui como função de x, você vai ter o y igual a 1 menos x. Como é que a gente faz isso? Basta a gente pegar essa equação daqui, para poder analisar, né, aonde que esse plano aqui vai intersectar o plano xy, você faz nessa equação aqui o z igual a 0, e você obtém que se z igual a 0, então, substituindo z por 0 nessa equação, você vai ter x mais y igual a 1. E aí você isola o y, você vai obter que o y é igual a 1 menos x, que é o que determina esse encontro aqui, que é o que a gente tem aqui, ó, y igual a 1 menos x. Então, essa região D aqui, a gente pode classificar ela como região do tipo 1, sendo que o y ele vai variar, ou melhor, o x ele vai variar de 0 até 1, e o y vai variar de 0 até 1 menos x. Então agora a gente tem tudo que a gente precisa para poder resolver, para poder escrever a nossa integral. Então a nossa integral tripla na região E de z dv vai ser igual a... Então, a integral mais externa vai ser o x variando de 0 até 1. A integral aqui do meio vai ser o y variando de 0 até 1 menos x. E a integral mais interna vai ser o z variando de 0 até 1 menos x menos y. E aí você vai ter aqui o z. E aí você vai ter dz, dy, dx. Alguma dificuldade em como que eu montei essa integral? Normalmente, o que costuma ser mais difícil, na minha opinião, é montar a integral. Depois que você monta, é só usar o que a gente aprender em cálculo 1 para poder resolver. Cálculo 1 e cálculo 2.
Então, agora calculando a integral mais interna, você repete aqui integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos x. E aí agora, integrando com relação a z, você vai ter z quadrado sobre 2, com z variando de 0 até 1 menos x menos y, dy dz, ou dx. E aí você vai ter, isso aí vai ser igual a integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos x. E aí, substituindo z por esse valor daí, você vai ter 1 menos x menos y ao quadrado sobre 2. E substituindo o z por 0, vai zerar, não precisa colocar nada. Então, você vai ter dy dx. Então, elevando essa parte de dentro aí ao quadrado, você vai ter integral de 0 até 1. Integral de 0 até 1 menos x. Acho que você pode resolver sem precisar levar isso ao quadrado. Não sei se vai ajudar em alguma coisa, mas você teria... Oi? Nesses casos, a gente pode fazer substituição normal, né? Oi? Pode. 1 menos x menos y. Tudo que você conhece já de calcular integral simples, você pode usar aí. Aí, que aqui nesse caso, né, por exemplo, nesse momento aqui agora, eu vou considerar o x como uma constante, como se fosse um número qualquer, e o y é minha variável. Então, integrar com relação a y. Então, eu posso usar tudo que eu sei para fazer, para calcular integral simples, né, com relação a y, eu posso usar aí. Aí, eu posso botar aqui o cubo aqui. Vou botar aqui um 4 aqui, não, vou botar 6 aqui embaixo. Tem que ter um menos aqui também. Ó, eu só fiz cálculo integral aqui de forma um pouco mais direta. Vocês poderiam fazer por substituição, se eu obter isso aqui. Ou vocês poderiam elevar isso aqui ao quadrado e vai ter uma expressão polinomial, onde você poderia integrar cada parcela do polinômio. Mas eu resolvi integrar de forma mais direta para poder adiantar aqui. Se você derivar isso aqui com relação a y, você vai obter exatamente isso daqui. E dx. Então, isso aqui vai ser igual... Ah, tá, eu já calculei a integral, né? Então, tira isso aqui. Então, isso aí vai ser igual a integral de 0 a 1, substituindo o y agora por 1 menos x, eu vou ter menos 1 menos x menos 1 menos x. Então, eu substituí o y por 1 menos x, né, elevado ao cubo, sobre 6. E aí eu vou ter menos, com menos daqui vai dar mais. E substituo agora o y por 0, que vai dar 1 menos x ao cubo sobre 6 dx. Então, observe que aqui eu tenho 1 menos x menos 1 menos x, que vai dar 0. Então, isso aqui desaparece. E aí vai sobrar somente esse pedaço daqui. Esse aqui vai ser igual a integral de 0 até 1 de 1 menos x ao cubo sobre 6 dx. E finalmente, integrando isso aí, vai ficar menos 1 menos x elevado à quarta sobre 24, com x variando de 0 até 1.
Substituindo o x por 1 vai zerar isso aqui. Então, eu não vou escrever nada e eu vou ter depois menos, com menos aí de fora vai ficar mais. E aí, substituindo x por 0, eu vou ficar com 1 sobre 24. Então, esse é o resultado da nossa integral.